Esse momento das refeições está diferente desde que pai e filho retiraram o estômago. A diferença nem é sobre a alimentação. Os dois comem praticamente o que comiam quando tinham o órgão. O que mudou foi a importância que eles passaram a dar ao tempo juntos. Ter ele do meu lado hoje é uma coisa assim, sabe, que vem lá de cima. Eu vi meu pai passar por essa batalha. Meu pai não fez só uma cirurgia, fez diversas outras, né, por causa da primeira. Ficou muito tempo internado e a força dele me deu muita inspiração para eu também ser forte, né? Seu Munir teve câncer no estômago, retirou o órgão doente para sobreviver. Já o filho, Fábio, fez a mesma cirurgia radical antes que a doença aparecesse em qualquer exame. Ele sabia, era questão de tempo. Meu pai me ligou e falou que eu precisaria fazer um exame simples de sangue, porque ele tinha essa mutação, que era CDH1, e que eu poderia ter também porque ela era herdada, né? Ela era uma mutação genética que predispunha a um altíssimo risco de ter câncer de estômago e que a solução, a recomendação, era que se fizesse a cirurgia, que era retirada total do estômago. Testes genéticos feitos a partir do sangue humano podem indicar alterações nos genes que protegem os nossos órgãos e aumentam os riscos de tumor. Nós conhecemos hoje cerca de 100 genes que protegem nossos órgãos contra câncer. E eles trabalham em equipes. Tem cerca de 15 que protegem contra câncer de estômago, outros que protegem contra câncer de mama, contra câncer de intestino e assim por diante. Então, no momento que eu peço um teste genético, eu faço uma avaliação da sequência do DNA de cada um desses protetores em busca de mutações inativadoras. Em 2013, a atriz Angelina Jolie retirou as 2 mamas preventivamente após o resultado de um teste genético. 2 anos depois, removeu ovários e trompas, também para evitar o tumor que já tinha tirado a vida da mãe e da avó dela. Ainda nós não temos formas de mudar o gene, mas nós podemos usar essas informações para mudar a forma de cuidar deste órgão. Então não é só rastreamento e cirurgia. Já existem medicamentos e existem outros que você pode usar vacinas. E aí depende muito de qual é o órgão que você está lidando e quais são os genes que estão alterados. Fábio foi orientado a remover o estômago antes que o câncer aparecesse. Em um teste genético, como por exemplo foi o do Fábio, nós identificamos uma alteração inativadora de um dos protetores contra câncer de estômago. Ele tem uma alteração genética em um dos genes mais importantes de proteção contra câncer de estômago. É como se ele estivesse entrando no jogo de futebol sem o goleiro. E a probabilidade de ele perder esse jogo para o câncer é muito, muito grande. Retirar o órgão aparentemente saudável foi uma decisão muito difícil. Eu cheguei aí em 7 médicos. E 7 médicos me falaram que realmente a solução era retirar o meu estômago. Demorou um pouquinho para eu tomar a decisão. Para mim não fazia sentido eu retirar o estômago sem ter a doença. Para estômago ainda não tem medicamento de prevenção e nem vacina. A gastrectomia, que é a retirada parcial ou total do estômago, é uma opção tanto de prevenção quanto de tratamento do câncer. Mas e as sequelas, hein? Bom, segundo especialistas, técnicas cirúrgicas modernas permitem que uma pessoa sem estômago tenha qualidade de vida. Embora importante, o estômago não é um órgão vital. Quando retirado, o trânsito alimentar continua preservado e o alimento ingerido vai direto para o intestino. Porém, há a perda da capacidade de absorver nutrientes. Essa é uma consequência irreversível. Esse procedimento pode ser realizado pela via laparotômica, ou seja, a via convencional com abertura da cavidade abdominal, ou ultimamente realizado pela via robótica. O paciente come uma menor quantidade, mas mais vezes ao dia. E é esperado uma perda de peso de 10% a 15% nesses primeiros 6 meses pós a cirurgia, e lentamente esse paciente vai reganhando peso entre 1 ano e 2 anos.
Fábio precisa mastigar o alimento por mais vezes e maneira nas guloseimas. Eu tenho que tomar muito cuidado com os alimentos mais doces, porque eles podem gerar uma síndrome que chama dumping, né? Então é um estado que o paciente acaba passando mal, tem calafrios, alguns chegam até a ficar tonto. E também com gordura. Eu tenho que tomar cuidado quando eu for comer gordura, justamente porque pela falta de estômago, o intestino que faz a digestão, né, fica muito mais sensível a esses alimentos. De resto, é uma vida realmente normal. A maior parte dos cânceres são provocados por fatores externos, não genéticos, como hábitos de vida, envelhecimento, exposição a fatores de risco, como, por exemplo, radiação solar, exposição à radiação e exames necessários de tomografia e assim por diante. A maior parte dos cânceres não são hereditários. 6 anos se passaram desde a cirurgia e Fábio segue certo de que tomou a melhor decisão ao retirar o estômago antes mesmo que alguma lesão fosse detectada em exames. O meu estômago foi para a patologia e na patologia encontraram alguns focos de câncer já in situ, né, que a gente não conseguia enxergar nos exames. Se eu tivesse que tomar a decisão 1000 vezes, eu tomaria ela 1000 vezes novamente. E eu acho que esse realmente foi um presente para mim, né, de entender que a vida ela pode ir num sopro e que o tempo é o nosso bem mais precioso.